Amém, glória a Deus. Estamos bem, então. O estudo de hoje, amados, a vitória da ressurreição. E vamos dizer que está baseado em 1 Coríntios 15. Mas tem muito ensino, amados. Espero que o Senhor me dê sabedoria para poder, em uma hora ou mais ou menos, poder entregar tudo que é para ser entregado hoje, amados. Nós estivemos falando 2 domingos atrás sobre a grande tribulação, no domingo passado também, o arrebatamento, né, depois da grande tribulação, não antes, e também fizemos uma menção bem curta de 1 Coríntios 15, onde a doutrina da ressurreição, ou vamos dizer, a vitória da ressurreição depois da grande tribulação se faz muito clara, muito evidente, comparando com passagens dos evangelhos, de Apocalipse, etc., né? Mas hoje vamos dar continuidade com uma doutrina muito, muito importante que deveria ser um fundamento. Hebreus capítulo 6 deveria ser um fundamento, algo que todo cristão mesmo deveria entender, saber, pregar, defender, porque essa doutrina da ressurreição, amados mortos, foi e é até agora deturpada com heresias condenáveis, né? Justo esta semana me di com outra surpresa de que alguém que está próximo de nós falou disso, né? Como que se a ressurreição física anunciada por todas as escrituras já não tivesse mais, somente fosse uma ressurreição espiritual. Amados, essa é uma heresia destrutiva. Devemos pregar a doutrina sadia, devemos repreender a doutrina herética, né? E espero que essa amiga esteja escutando agora ou depois, porque vai ser de muita edificação para a sua alma, para a sua mente, esse conhecimento que não é aqui, amados, que leva ao coração. O coração é o centro da nossa vida, onde fluem as questões da nossa vida. Provérbios 4:23. Guarda, sobre toda coisa guardada, guarda teu coração, porque daí fluem as coisas da vida. Então, nosso coração é aquele que vai dar uma resposta a tudo que nós entendemos aqui, a nosso entendimento. Por isso que o Senhor nos fala: ama o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, alma, mente e forças. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 6, fala coração, alma e forças. Já no Novo Testamento acrescenta mente nos evangelhos. Coração, alma, mente, ou seja, entendimento e forças. E devemos entender o que nós cremos para poder não somente viver por isso, sino também morrer por isso. Morrer por estas verdades. E repreender toda de maneira, obviamente, amorosa, amigável, e quando for necessário também áspera e, como diz Paulo em Tito, tampar a boca, né? Tampar, se fala, a boca daqueles hereges. Hebreus capítulo 6, depois de falar que os hebreus estavam sendo tardios em ouvir, capítulo 5, versículo 11, sobre quem temos muito que dizer, mas de difícil enunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir. Fala de outra doutrina acerca do sacerdócio Melquisedeque, mas muitos hoje em dia, infelizmente, se fizeram tardios em ouvir, que é uma condição, não é algo pecaminoso. Nós devemos nos esforçar, porque nosso grande ensinador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade, está no capítulo 14 de João, capítulo 16 de João, etc. E devemos entender que se Deus está em nós, Ele vai nos dar entendimento dos mistérios de Deus, das glórias de Deus. Está em 1 Coríntios 2, versículo 9, 10, capítulo 2 de Coríntios, versículo 16, diz que nós temos a mente de Cristo, então é capaz de entender as coisas que Deus nos deixou na palavra de Deus. Não podemos ser omissos e
negligentes quando o Senhor nos exige diligência. 12, infelizmente, neste tempo, neste século, onde as pessoas não são diligentes, querem todo receber e nada investigar, virou como uma igreja católica evangélica, onde o que te fala lá na igreja falsa católica, que te fala o padre, o sacerdote, você pega e vai embora sem saber nada. Hoje é o mesmo. Não investigam, não oram, não se quebrantam, não tem arrependimento de pecado para Deus dar um entendimento e buscar nas Escrituras, que Deus quer nos dar as Escrituras, porque Ele é bom e Ele quer se comunicar conosco sempre. Há coisas difíceis, obviamente, que Deus vai nos dando aos poucos, mas tem coisas básicas, amados. 12, 5:12, por quando já devia ser mestres, na repreensão de Paulo, nesta carta, necessitais que se vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, ou seja, da palavra de Deus, e chegaste ao ponto de precisar de leite e não de alimento sólido, porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, por quando é um bebê. Bebê não é um coitadinho, que bebê é alguém que é tardo em ouvir, bebê é alguém que não se preocupou em avançar no conhecimento de Deus e não é experiente. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram maturidade e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Não estou falando que, obviamente, os novos convertidos, que fomos todos, tínhamos conhecimento muito raso, muito básico. E nesta geração, continuamos com um entendimento básico, raso, muito raso, do qual todos nos devemos envergonhar por não buscar mesmo na palavra de Deus, senão por ser guiados por homens maus e que não amam a palavra de Deus, que ensinavam heresias, e nós estamos lá, sem entender. Deus nos deu arrependimento, nos arrependemos, mas isto é para todos aqueles que ainda não entendem essa grande verdade, que nós, como pecamos, antes de não querer crescer no entendimento da palavra de Deus, nos deixamos levar por muitas coisas ruins. No arrependimento é que nós devemos já ir para a maturidade e para exercer nossos sentidos para o discernimento do bem e do mal. Isso é importante. 6, Hebreus 6:1, pelo que deixando os princípios da doutrina de Cristo. Ou seja, esses princípios básicos já deveríamos deixar. Obviamente, como disse, nesta geração adúltera e perversa, que tem tanta falta de conhecimento, como nós temos a apostasia de Israel, quando Oséias diz claramente, Oséias 4:6, meu povo perece por falta de conhecimento. Estamos igual, mas não devemos pôr uma desculpa nisso, sino devemos nos esforçar por sair dessa ignorância e deixar os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, ou seja, a maturidade, não lançando de novo o fundamento, ou seja, quais são as doutrinas básicas? O arrependimento de obras mortas, e defende Jesus, os princípios básicos da doutrina da salvação, da doutrina sobre o batismo, são coisas básicas, e de imposição de mãos, e sobre ressurreição, e sobre juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Então aqui, dentro dos princípios básicos, amados, estamos numerando, vendo que Deus nos faz claramente ver que um princípio básico da doutrina de Cristo é a ressurreição dos mortos. E justamente algo que, infelizmente, amados, tem sido deturpado, distorcido, e muitas pessoas estão crendo absurdos, e estão desviando sua fé. Isso não é de agora. 2 Timóteo 2, já mencionei isso nos estudos passados, pelo menos uma vez, se não me engano. 2 Timóteo, capítulo 2, uma das heresias que eram pregadas nesse tempo de Paulo, diz, o encargo de Paulo a Timóteo, versículo 15, procura, 2 Timóteo 2, 15, procura apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem que se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade, mas foge dos falatórios profanos e vãos. Um falatório profano, já disse nos estudos, é aquela heresia diabólica de dizer que Jesus Cristo vai voltar antes da grande tribulação. É uma heresia diabólica, não tem fundamento nenhum na Bíblia. Somente aqueles que são profanos e que querem distorcer as Escrituras, creem, pregam e estão pensando isso. E vãos
porque eles produzirão maior impiedade, e a palavra deles comerá como faz a gangrena. Amados, a gangrena é algo que começa, um pedacinho, se uno se não trata, continua e pode te amputar, se fala? Amputar, amputação de um braço, uma perna, etc. É algo que corrói, é como um câncer, uma gangrena, entre os quais estão Himeleto e Fileto. Que diziam esses homens nos tempos de Paulo? Os quais se desviaram da verdade, amados, se desviaram de Cristo, dizendo que a ressurreição já passou. Ou seja, estavam falando que já não ia ter mais ressurreição. E destruíram a fé de alguns. Então, amados, isto não é brincadeira, não é, eu opino isto, eu opino outro. Na ressurreição vai ter uma vitória do povo de Deus e vai ser para sempre. Nós não podemos permitir ensinos que destruam a fé de alguns e ficar de boa. Não, você crê assim, você crê assim. Não. É combater diligentemente contra estas doutrinas de demônios para que a verdade do evangelho, os fundamentos da fé, como a ressurreição dos mortos, prevaleça. Amados, a ressurreição dos mortos é uma doutrina que não nasceu com a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, obviamente, já estava profetizada. Acabamos de cantar o Salmos 16, que fala que não permitirá que seu santo, né, continue na corrupção ou no Hades, né, no Seol. Mas, pelo contrário, que o Senhor tinha que ressuscitar, como também fala em Isaías 53. Aí a palavra em Salmos 16, não sei se é Seol ou Hades, mas mesmo assim, vamos ler que uma profecia sobre Jesus Cristo diz claramente, Salmos 16, porque tu não deixarás minha alma no inferno, nem farás com que o teu santo veja corrupção. Aí, esqueci de ver a palavra, mas aí está claramente falando da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, a doutrina da ressurreição, amados, é amplamente conhecida pelo povo judeu. Não tem como, e estou falando da ressurreição física. Estou falando de uma ressurreição na qual este corpo, o corpo de todo aquele que confiou em Jesus Cristo, vai ser ressuscitado em glória. Ou seja, vai ter um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, como aquele corpo que o Senhor Jesus Cristo teve, por exemplo, em Lucas 24, acompanhe-me aí, quando aparentemente os discípulos estavam tristes e derrotados, chorando, porque não entendiam o que o Senhor várias vezes tinha falado para os discípulos. Aí vemos em Mateus 16, por exemplo, como quando o Senhor Jesus Cristo anuncia a seus discípulos, amados, que ele tinha que morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E o que aconteceu aí? Pedro repreendeu o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque não queria que o Senhor morresse. Não entendiam. E o Senhor fala, aparta-te de mim, Satanás. Ou seja, a influência que ele teve de uma doutrina errada, que não deveria estar ele repreendendo o Senhor Jesus Cristo, sino que se cumprir todas as escrituras que o Messias tinha que sofrer, padecer e logo ressuscitar dos mortos. E assim mesmo nós provamos que todo cristão vai ter que padecer e chegar à glória. A grande tribulação é uma maneira que Deus mostra como Ele quer restaurar todo o seu povo para fazê-lo passar por uma grande tribulação, para que depois Ele volte como? Nas nuvens, sendo glorificado, na voz da trombeta, a voz do arcanjo, e os mortos em Cristo ressuscitem primeiro. É um momento glorioso, esperado pelos judeus de todos os séculos, a ressurreição dos mortos. Em Lucas 24 vemos que tinha discípulos que não estavam crendo, né? E, por exemplo, eles falam a repreensão do Senhor Jesus Cristo, no versículo 25, quando eles não creram, né, na ressurreição. Ou seja, estavam derrotados. Como derrotados? Como muitos hoje que creem que a grande tribulação é uma derrota. Ou seja, não podemos passar pela grande tribulação, porque Deus não faria isso com isso. Não, Deus vai fazer. Porque Ele nos ama e porque Ele quer nos levantar
Si estamos mortos para a volta de Jesus Cristo em vitória. Então ele les dice: oh tolos, versículo 25, e tardos de coração, para creres em todos que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando, ou seja, falando da ressurreição também, e entrasse na sua glória, 27, e começando por Moisés, por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. Então diz, versículo 31, quando ele se mostrou a eles, diz: e seus olhos foram abertos, os olhos dos discípulos. Eles o reconheceram e ele desapareceu de diante deles. 32, e eles disseram um para outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho a Emaús, lembra? E quando ele nos abria as escrituras, diz, na mesma hora, levantaram-se e retornaram para Jerusalém e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Não criam! Não criam o que as escrituras diziam acerca de sua ressurreição física, com um corpo glorificado, como vamos ler em 1 Coríntios 15. E como esses hereges de hoje, de todos os tempos, falam que não teve uma ressurreição física. Tem os gnósticos, tem outro tipo de nomes assim, que não estou lembrando, que são muitos, que falam que não, que Jesus Cristo não ressuscitou fisicamente, era um espírito. Ou os muçulmanos, que falam que não morreu na cruz e por isso não ressuscitou, etc. Ou seja, são muitas heresias, muitas coisas que vão em contra desta doutrina fundamental, gloriosa para o cristianismo, na qual nós esperamos a esperança de Israel e de todo o povo de Deus, é a nossa ressurreição, nosso encontro glorioso com os corpos glorificados, com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Versículo 35, Lucas 24, 35. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. E enquanto eles falavam isto, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que está vendo um espírito. Então eles estavam duvidando que o Senhor Jesus Cristo voltou com um corpo físico, glorificado. E ele les disse: por que estáis perturbados? E por que surgem pensamentos em vossos corações? Olha minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como veis que eu tenho. Aleluia! O primeiro ressuscitado com um corpo glorificado, o Senhor Jesus Cristo. E com esse corpo, ele ascendeu e entrou nos céus. Por isso que nós cantamos o Salmo 24 com tanto júbilo e alegria. Porque foi o primeiro homem glorificado que nos mostra, como primícia, que nós, todos os cristãos, se estivermos mortos na volta de Jesus, vamos ter esse corpo glorificado, entrar na glória dessa maneira. Então, 40, e falando isso, ele mostrou-lhes suas mãos e seus pés. E eles, ainda não crendo, por causa da alegria e de admiração, disse-lhes: tendes aqui algo de comer? Então eles deram-lhe um pedaço de um peixe assado e um favo de mel, e ele tomou e comeu diante deles. Então, amados, isso era algo que estava escrito, 44, e ele disse-lhes: estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, ele abriu os entendimentos para que eles pudessem compreender as escrituras. Deus queira que muitos entendimentos sejam abertos hoje, por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para que compreendam as escrituras e não continuem crendo profanas falações de coisas absurdas, como que os mortos não ressuscitam com o corpo glorificado, ou que já não há ressurreição, ou que a ressurreição já passou. Que estão querendo dizer, basicamente, a ressurreição espiritual, quando o Senhor nos dá uma nova vida. Essa é outra ressurreição, essa é a ressurreição espiritual, quando nós, pecadores, mortos em nossos pecados e transgressões, o Senhor nos dá vida juntamente com Ele, por graça somos salvos. Então, este corpo de morte pecaminoso é preenchido com a vida de Cristo e nós somos ressuscitados espiritualmente. Isso é nossa alma, não nosso corpo. Nosso corpo não. Como assim? Porque vamos morrer. Se eu morro amanhã, isso quer dizer que minha alma foi ressuscitada, fui transformado, estou crucificado, e não somente crucificado. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se estáis
têm sido ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas acima. É chocante esse versículo, Colossenses 3. Porque Mateus 16, quando o Senhor repreende o pensamento de Pedro, que não queria que o Senhor sofresse e fosse ressuscitado, fala, aparta-te de mim, Satanás, porque não pões teus olhos nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. E aí Paulo está falando em Colossenses 3:1, se ressuscitaste com Cristo, ou seja, espiritualmente, se você tem uma nova vida em Cristo, então pensais nas coisas acima, não as de abaixo. Então, amados, essa doutrina é muito importante. 46, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse, aceita Jesus. Não, não. O arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E, amados, de fato, esse é um mandamento de Deus para seus discípulos, Jesus Cristo para seus discípulos, em Atos, capítulo 1, versículo 6, se não me engano, os discípulos que esperavam a restauração de Israel. Ou seja, eles esperavam todas as coisas prometidas no Antigo Testamento, que falam de quê? A ressurreição dos mortos, amados. Vamos dizer mais claro. Ressurreição dos mortos e a restauração. Ressurreição dos mortos e aqui, finalmente, a restauração. Passando por vários eventos aqui, que é a consumação, que é destruição dos ímpios e outras coisas, que não é o tema aqui. Mas a restauração de Israel é uma doutrina fundamental nas Escrituras. Está por todo o Antigo Testamento. Acabamos de cantar o quê? Sofonias 3, que fala da restauração do povo de Deus. Em qual tempo? No milênio. De fato, amados, assim se escreve milênio? Desculpa. Milênio é depois da ressurreição dos mortos, que morremos em Cristo. Então, amados, podemos ir a algumas passagens muito claras nas Escrituras. Por exemplo, Jó, capítulo 19, algo que minha esposa estava meditando hoje, sem saber o que eu ia pregar exatamente, mas ele estava falando da gloriosa vitória em Cristo depois da ressurreição. Ou seja, o tema é a vitória da ressurreição de todos os santos, justos, na volta de Jesus, como já provamos pelas Escrituras nos outros estudos. Depois da grande tribulação, quando o Senhor vier com voz de trompeta, voz de arcanjo, a última trombeta para tomar o reino, claramente está aí, em Apocalipse 11:15, em todas as outras demais passagens, para reunir a seus escolhidos na ressurreição, e também os que estejamos vivos, reunir com corpos transformados, glorificados com o Senhor no ar. E estava falando como é bom saber que a ressurreição de Cristo acaba com o nosso derrotismo, né? Muitas vezes temos angústias, muitas vezes temos tristezas, irmãos desviados, pessoas que não têm interesse por Deus, pessoas que levam o caminho de Deus como se fosse qualquer coisa, pessoas que se obstinam em continuar nos mesmos caminhos e não querem mudar ainda sendo cristãos. Não querem mudar e nós sofremos, nos angustiamos, às vezes falamos, oramos, às vezes deixamos as mãos de Deus, às vezes pregamos, arrependemos. E essa angústia, mas ao final, minha esposa estava falando assim, esses discípulos, caminho da Maús, em Lucas 24, estavam desanimados, não criam na ressurreição. Pois quando o Senhor apareceu, todo mudou. Glória a Deus, a vitória, o Senhor apareceu. Não, eu estava ressuscitado no corpo, comendo peixe, falando para eles que a ressurreição foi executada. Romanos 4, no último versículo, diz que na ressurreição de Cristo, nós temos a nossa justificação. Como falei no estudo passado, sem a ressurreição de Cristo, não teríamos justificação. E também tem uma passagem aqui em 1 de Pedro, estou tentando dar bastante base bíblica, mas isto é básico. 1 de Pedro 1, versículo 3,
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia nos gerou novamente para uma esperança viva. Como? Pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Então, se ele ressuscitou, como vamos ver aqui, 1 Coríntios 15, ele vai nos ressuscitar a todos nós. Amados, e a ressurreição não é algo... ressuscitou. Estamos acostumados. Não, amados. Outro dia fui tirar o lixo, vi os vermes, né? Passou o lixo aí muito tempo, não tiramos, cheio de vermes. 2, 3 dias. Imagina os corpos mortos nossos. Primeiro, cheio de vermes. A corrupção entra, depois ficamos osso, depois ficamos todo como em Ezequiel 37, vale dos ossos secos. O que Deus faz, irmão? Recria tudo. Não é um milagre de ressurreição. Olha, aqui tem pilantras e enganadores que dizem, eu orei e ressuscitei um morto. E a maioria das vezes são mentiras. O que Deus ressuscita? Claro que sim. Ele não mudou. Mas imagina que milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de cristãos justos, os ímpios ressuscitarão depois de 1000 anos, depois do milênio, para serem condenados, para serem lançados ao lago que arde com fogo e enxofre, que é a morte segunda. A morte e o Hades serão lançados ao lago que arde com fogo e enxofre. Mas na ressurreição, milhões de pessoas, a criação inteira, está aguardando essa manifestação dos filhos de Deus. Como diz Romanos 8, que vamos ler depois, se alcança tempo. Mas como dizia, amados, essa é uma doutrina que nos anima à vitória. Doentes, pessoas que têm problemas de saúde, nós, os irmãos que estão conosco, amados, sofrem diversos tipos de aflições de saúde. Todos não temos esperança nesta vida. Nossa esperança é, claro, está em Cristo aqui. Mas a esperança final, amados, é que tudo vai se fazer novo na ressurreição dos mortos. Vamos reinar com Cristo. E, de fato, 1000 anos, quando o Senhor soltar de novo ao diabo e também no estado final das coisas. Então, o povo de Israel sempre tinha esperança. E vemos aqui um homem que sabia o que era a morte e que sabia o terrível da morte. Sabemos, segundo Hebreus capítulo 2, que todo homem está sujeito a quê? A escravidão pelo medo da morte. Está em Hebreus 2, versículo 14, se não me engano. Todo homem está escravo ao temor da morte, porque o império da morte, né, que traz esse temor, segundo Hebreus 2, vamos lá, quero fazer muito complicado, mas diz 14, e já que os filhos são participantes de carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, esse é o diabo, e livrasse aqueles que por terem medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, todo ser humano tem uma escravidão ao medo da morte. Vou morrer amanhã, que alegria. Não. Ninguém faz uma festa de defunção. Amanhã, convidados à minha festa de defunção. Não. É um dia que toda pessoa tem horror, sem Cristo. Mas as pessoas que estamos em Cristo, nossa esperança é gloriosa. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21, Paulo. E aqui temos um homem que estava totalmente afligido, Jó. Nome, capítulo 1 diz um nome perfeito, reto, temeroso de Deus, apartado do mal. Jó, como ninguém no seu tempo. Lembrem que Jó, segundo o que eu entendo e creio, ele foi antes de Abraão. Ou seja, vemos um homem que cria nas doutrinas que nós cremos agora e nos ensina muitas coisas doutrinárias no livro de Jó, muitas coisas maravilhosas. E dentro dessas estava 11, Jó 18:11. Terrores o deixarão com medo por todo lado e guiarão os seus pés. Sua força será destruída pela fome e a destruição estará pronta ao seu lado. Ele devorará a força de sua pele e o primogênito da morte devorará sua força. Sua confiança se desarraigará de seu tabernáculo e isto trará ao rei dos terrores. A morte.
No entanto, amados, nessa sabedoria de Jó, sabemos que ele esteve aqui em algumas partes pecando, se justificando mais a ele com Deus, por isso que Deus repreendeu Jó. Mas no capítulo 19, amados, ele glória a Deus, ele vai falar algo que deveria repreender. Estamos falando de milhares de anos antes de nós, e ele sabia lá que seu corpo ia ressuscitar, glorificado, em outra forma daquele que tinha. E hoje as pessoas seguem com essa doutrina diabólica de que o corpo não vai ressuscitar, já não tem mais ressurreição, já passou, somente o Espírito, somente a conversão. Isso eu já escutei de várias pessoas, não é uma, não é duas, e várias pessoas, porque é uma doutrina de demônios que quer enganar e quer fazer cair a muitos da fé. Versículo 25, Jó 19, 25. Porque eu sei, diz, com toda a autoridade, Jó, que o meu Redentor vive e que ele se levantará no último dia sobre a terra. Glória a Deus. E embora depois que meus vermes da pele destruírem este corpo, ainda assim, em minha carne, eu verei a Deus. Como que é isso, Jó? Jó sabia, Jó entendia pelo Espírito de Deus a ressurreição do seu corpo físico. A quem verei por mim mesmo, e meus olhos o contemplarão, e não outros, embora os meus entranhas estejam consumindo dentro de mim. Amém, amados? Nós devemos entender que estas palavras são doutrina fundamental em todas as escrituras, tendo em conta que Jó é um dos primeiros, vamos dizer, patriarcas, ou vem antes de Abraão. Não indo tão demorado, podemos ver o que o Salmo 17, que lemos ao começo, fala, Davi. E ele fala no Salmo 17, amados, algo tremendo. Ele fala, no versículo 15, depois de falar dos ímpios e toda aquela contradição de pecadores e trabalhadores de iniquidade que vinham contra ele, mas o Senhor estava com ele. Depois diz, quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, estarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança. Estarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança, que quer dizer que os justos em Cristo, mortos, cheios de vermes ou ossos secos, ressuscitaremos à semelhança do Filho de Deus, que morreu e depois de 3 dias ressuscitou, que podia comer, que podia falar. No entanto, ele podia atravessar paredes. Dizem João, quando ele apareceu aos discípulos, João 20, que ele entrou ao aposento onde estavam e a porta estava fechada. Como ele subiu? Porque tinha um corpo glorificado. Como ele fez essas coisas? Como entrou ao céu? Porque tem um corpo glorificado. É a glória do natural, é a glória do celestial. É que nós vamos ler aqui em 1 Coríntios 15. Depois, nos profetas, vamos para Isaías, por exemplo, 25. Isaías 25 fala algo que o apóstolo Paulo repete em 1 Coríntios 15, toda a sua defesa em contra dos hereges que falavam que já não tinha mais ressurreição, ou que Jesus não tinha ressuscitado, etc. Diz, versículo 8, Isaías 25, 8, ele irá tragar a morte com vitória, e o Senhor Deus enxugará as lágrimas sobre todas as faces, e a repreensão de seu povo, ele removerá sobre toda a terra, porque o Senhor tem falado isto. Glória a Deus. E isto será dito naquele dia, vejam, este é nosso Deus, nós temos esperado por ele e nos salvará. Este é o Senhor, nós temos esperado por ele e nós seremos felizes e regocijaremos na sua salvação. Capítulo 26, versículo 19 também, algo parecido, falando da ressurreição.
diz: teus homens mortos viverão, juntamente com o meu corpo morto. Eles se levantarão. Despertai e cantai, vós que habitais no pó, porque teu orvalho é como o orvalho das servas, e a terra irá expelir os mortos. Glória a Deus. É uma clara menção à ressurreição dos mortos. E se continuamos, amados, por exemplo, as palavras do Senhor Jesus Cristo, que são muito importantes, em João capítulo 5, aqui fala algo que muitos hereges confundem, e por isso eles falam que já não vai ter ressurreição física. João capítulo 5, o Senhor falando diz, versículo 24, 5:24, todo mundo conhece: na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Na verdade, eu vos digo, vem a hora, e agora é, 2000 anos atrás, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então, não, já a ressurreição já se deu. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu a seu Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para também executar julgamento, porque ele é o Filho do Homem. Então, aqui está falando da ressurreição espiritual, amados. Não está falando da grande ressurreição do último dia, que os profetas falaram. Vamos a outras passagens hoje, depois. Então, amados, a grande esperança do povo de Israel sempre foi a ressurreição física. Algum de vocês foi a Jerusalém, no Monte das Oliveiras, tem um monte de túmulos, eles estão aí, pertinho de Jerusalém, e eles que esperam a ressurreição dos mortos. Essa doutrina, amados, foi tão contestada, tão combatida, acho pelo diabo, né? Que até os fariseus tinham inimizade com os saduceus. Porque os saduceus, ¿quê? Os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Os saduceus não criam nos espíritos. E não criam nos, se não me engano, no espírito e nos demônios. Nos anjos, os anjos. Então os fariseus se criam. De fato, Paulo era fariseu, e quando ele foi pregar para eles, quando estavam diante das autoridades, lembram que ele falou: pela esperança da ressurreição dos mortos, eu estou aqui preso. E que continua aí na briga entre os fariseus e os saduceus. Ele fez isso para poder, né, ter vamos dizer, um tempo mais, né, para poder se defender. E amados, infelizmente são muitos enganados, muitos que não têm essa esperança, muitos que creem que não vai ter, ou seja, que vai ter esse arrebatamento. E como explicamos nos outros estudos, vai ter o arrebatamento e depois a grande tribulação. Isso não é vitória, amados. Porque na grande tribulação vai ter a besta, o anticristo, vai ter muita perseguição, vai ter muita morte. Então, isso não é uma vitória. A vitória de Cristo é ressurreição dos mortos. O Senhor vem a reinar, e daí vem a consumação das coisas. Deus destrói a todos os inimigos, incluída a morte, e daí vem o tempo da restauração. Deu para entender? Os 1000 anos. Aqui em João 5:28 fala: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E aí é uma referência clara a Daniel 12, versículo 1 e 2. Vamos lá, não deixem João 5, Daniel 12, 1 e 2. E naquele tempo Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, tal qual não houve desde que existiu nunca até que aquele tempo, e naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que foram escritos no livro. Então aí está falando claramente da grande tribulação, e que segue, e muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão. Não fala todos, porque somente na vinda do Senhor Jesus Cristo, e depois da grande tribulação, vão despertar, vão ser ressuscitados os justos, os que morreram em Cristo. Os ímpios não. Os ímpios já estão esperando, estão no inferno,
mas já estão esperando ao final juízo para serem enviados ao lago que arde com fogo e enxofre, é a morte segunda. 2. E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui em João 5, 28, fala dessa ressurreição. Obviamente não é justos em um momento e ímpios no mesmo momento, não. Os ímpios depois de 1000 anos. Vamos ler Apocalipse 20 para ficar claro. Não vos maravilheis disso, João 5, 28, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição de condenação. Essa é a ressurreição do corpo físico. Ressurreição do corpo físico. Então, amados, este fato da ressurreição, como falei ao começo, é algo que a mesma criação espera. Romanos 8, então algo glorioso. Romanos 8, versículo 16, vamos dizer, ou 13. Vou dar um ênfase nas duas coisas, na vida em Cristo, no Espírito, né? E da ressurreição do corpo. Versículo 13, 8:13. Lembram que Paulo está ensinando como se vê uma vida que realmente está em Cristo, que foi ressuscitada espiritualmente, que tem uma vida transformada, que está caminhando no Espírito. Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivireis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o espírito da adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Sim, condição. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Viu? Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criação, glória a Deus, espera pela manifestação dos filhos de Deus. Essa gloriosa manifestação da ressurreição dos mortos em Cristo. Porque a criatura, ou a criação, ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria, que diz criação, mas a tradução é criação, também será libertada da servidão, da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme e uníssono sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, que é, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós fomos redimidos de nossas almas, mas estamos esperando que a redenção de nossos corpos. Quando o Senhor Jesus Cristo levantar nossos corpos de morte, ou mortos, ou se estivermos vivos na volta de Jesus, depois da grande tribulação, por exemplo, se eu passar a grande tribulação, e o Senhor Jesus Cristo voltar, então aí meu corpo vai ser transformado em corruptível para me encontrar também depois dos mortos ressuscitarem com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E aí proclamar a vitória de Jesus Cristo para a destruição dos seus inimigos e para a restauração de Israel, que é o que os discípulos anunciavam, a restauração. Lembrem também, amados, algo que nos esquecemos às vezes, que os discípulos pregavam a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eles anunciavam a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque é algo que eles, os judeus especialmente, não queriam que as pessoas creiam. E até agora, né? Amados, a ressurreição de Cristo é o fato mais glorioso que deixa sem desculpa qualquer homem na face da terra, qualquer pessoa. Porque Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar. E todo aquele que não quer ser salvo, todo aquele que continua nos seus pecados, vai ter que enfrentar essa realidade. O Senhor Jesus Cristo morreu, sofreu, ressuscitou, ascendeu e vai julgar cada um de nós.
cada pessoa. Se não quiser se entregar de todo o coração, vai morrer em seus pecados na segunda morte. E esse é um fato. Agora vamos passar, amados, 1 Coríntios 15. De fato, 1 Coríntios 15 nos vai falar algo que vai repetir em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, que é acerca da ressurreição dos mortos, como estou falando aqui. Vamos ler, amados, eu acho que faria bem todo 1 Coríntios 15, não vai tomar muito, mas é necessário. Por que é necessário? Porque aqui é a porção das Escrituras mais detalhada que Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo vai defender e pregar a favor da ressurreição dos mortos e em contra daqueles que falavam que já não ia ter ressurreição dos mortos ou que não teve ressurreição dos mortos. Então, em alguns casos, nessa igreja dos Coríntios, eles estavam falando disso. Então, o apóstolo Paulo começa assim. Além disso, acompanhem, por favor, amados, isto é muito importante. Além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebeste, no qual também estás firmes, pelo qual também sois salvos, se o guardares na memória, e o que eu vos preguei, se não crestes em vão. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado e que ele ressuscitou o terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Então está bem claramente, então o contexto é claro. Por que esse ênfase? Porque alguns estavam dizendo, como em 2 Timóteo capítulo 2, que a ressurreição já tinha acontecido. E vamos seguir lendo. E que foi sepultado e que ele ressuscitou o terceiro dia, de acordo com as Escrituras, 5, e que ele foi visto por Cefas, as evidências que Paulo apresenta, então pelos 12, após isto ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. Se está dando uma prova contundente de que 500 pessoas viram Cristo ressuscitado. Após isto, ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos, e por último de todos, ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora de tempo devido. Algumas versões falam como alguém que nasceu como um abortivo, né? 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno para ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que foi concedida a mim não foi em vão, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, que seja eu ou eles, assim nós pregamos e assim tem escrito. Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, importante, como dizem alguns entre vós, coríntios, como dizem que não há ressurreição de mortos. É igual que hoje, amados. É diabólico, triste, que Deus conceda arrependimento. Essas pessoas que falam isso. 13. Mas se não há ressurreição, e lembrem que é uma doutrina fundamental, segundo o que diz Paulo em Hebreus capítulo 6, versículo 2. Mas se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã nossa pregação e também é vã nossa fé. Sim, somos considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, sim que os mortos não ressuscitam. Terrível, amados. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e ainda estáis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo pereceram. Se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora é Cristo, ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro de todos nós,
que vamos ressuscitar se morremos antes da volta de Cristo. Pois diz que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada homem em sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Só os que são de Cristo, os ímpios, não vão ressuscitar na sua vinda. 24. Então virá o fim, quando ele tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando ele tiver derrubado todo o governo e toda a autoridade e poder. Então, amados, por que o título é a vitória da ressurreição? Porque no momento da ressurreição dos mortos, é a vitória de Cristo. Não tem mais grande tribulação, não tem mais diabo aqui, não tem mais besta, não tem anticristo mais na terra. Já foi derrotado no momento da última trombeta, segundo Apocalipse 11, versículo 15. 25. Porque ele deve reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. Porque ele colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando ele diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, está claro que exclui-se aquele que colocou todas as coisas sobre ele. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus possa ser tudo em todos. Do contrário, o que farão os que são batizados pelos mortos? Se os mortos não se levantam nada, não levantam nada. Por que então eles se batizam pelos mortos? E por que estamos nós em perigo a toda hora? Eu protesto pela sua alegria que eu tenho em Cristo Jesus, Senhor nosso. Cada dia morro. Se da maneira do homem eu lutei contra animais em Éfeso, que vantagem tenho? Se os mortos não ressuscitam, não são ressuscitados, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não se engane, não se engane. As comunicações malignas corrompem as boas maneiras. É o que falamos no estudo duas semanas atrás. As pessoas começam a escutar heresias. Ah, sim, eu creio nisso. E não tem uma base bíblica. As pessoas que creem, às vezes, nem são convertidas. As pessoas que creem nessas coisas, que não têm ressurreição dos mortos, obviamente, poderíamos dizer que talvez nem convertidas sejam, nem tenham experimentado a ressurreição espiritual, o novo nascimento, e por isso não têm a mente de Cristo, e por isso não entendem a palavra de Deus, e por isso creem em qualquer coisa. Talvez nem sejam convertidas. Tem que se arrepender e crer verdadeiramente. 34. Despertai para a justiça e não pequeis. Pecado grave. Porque alguns não têm o conhecimento de Deus. É o que estou falando agora. Porque alguns não têm o conhecimento de Deus. Eu falo isto para vossa vergonha. Então está falando claramente. Estão sendo contaminados com falações profanas, que a ressurreição já não tem mais, já passou, e alguns não conhecem a Deus, como acabei de falar. Talvez não sejam salvos e creem que vão estar com Cristo. Mas alguns homens dirão, como são ressuscitados os mortos e com que corpo eles virão? Obviamente não entendem a palavra de Deus. Tolo. Forte, né? Paulo fala tolo. O que tu semeias não é despertado, senão morrer. E quando tu semeias, não semeias o corpo que será, mas um grão desnudo. Pode ser de trigo ou de algum outro grão. Mas Deus dá-lhe o corpo como lhe agrada, e cada semente seu próprio corpo. 39. Nem toda carne é a mesma carne, viu? Aqueles que falam, não, mas isto não pode herdar. Obviamente, nosso corpo não vai assim, com este corpo de morte, não pode entrar no céu. Obviamente que não, é uma total ignorância. Nem toda carne é a mesma carne, mas há um tipo de carne dos homens, e outra carne dos animais, outra dos peixes e outra das aves. Há também corpos celestes e corpos terrestres, mas a glória dos celestes é uma e a glória dos terrestres é outra. Há uma glória do sol e outra glória da lua e outra glória das estrelas, porque uma estrela difere de outra estrela em glória. Você está dando uma explicação bem clara, bem básica para entender que são coisas diferentes. Assim também a ressurreição dos mortos. É semeado na corrupção e ressuscitado na incorrupção. É semeado na desonra e ressuscitado em glória.
Então, amados, essa glória que o Senhor Jesus Cristo te dá quando Ele volta em toda a sua glória e poder, como diz nos Evangelhos, está bem claro, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Ele vem em glória. E essa glória Ele vai espalhar por todo o seu povo no mundo inteiro e ressuscitar dos mortos nessa glória. Esse me dá na fraqueza e ressuscitado em poder. Gente, é um evento glorioso que nos deve dar um ânimo para continuar, apesar das perseguições, apesar das enfermidades, apesar do vale da sombra da morte, apesar de todos os desprezos em contra do verdadeiro evangelho. Deus nos fez mais do que vencedores. E é evidente quando cantamos Romanos 8, ao final, no capítulo 8, quando fala que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, todo o contexto, qual é? O contexto é que nós vamos ser transformados, nós vamos ser corpos glorificados, e fala de todas as bênçãos que têm os cristãos, que estamos em Cristo. Diz o versículo 44, é semeado no corpo natural e ressuscitado no corpo espiritual. Se há um corpo natural, há um corpo espiritual, viu? Claro, corpo natural, corpo espiritual. E assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão foi feito em espírito vivificante, 46. Mas não é primeiro o que é espiritual, mas o que é natural e depois o que é espiritual. Olha, está falando de corpo espiritual, não está falando de um espírito, está falando de um corpo espiritual, que é diferente de um espírito. O primeiro homem da terra, terreno, o segundo homem é o Senhor do céu. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos, e tal qual o celestial, tais são também os celestiais, amados. Na ressurreição. E assim como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Glória a Deus, a ressurreição nossa dos mortos. 50. Agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Obviamente, este é um argumento que esta amiga nos obviamente, como isto vai para o céu? Impossível. Este é um corpo de pecado. Nossa alma foi redimida. Nós estamos esperando a redenção de nossos corpos glorificados, corpos celestiais, corpos espirituais. 51. Esse aqui vos digo um mistério. Mistério não quer dizer que o Senhor vai voltar em secreto. Não. Não, é um mistério que Ele vai revelar. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Se o Senhor volta depois da grande tribulação, vamos ser transformados. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista de mortalidade. 52. É um momento, 52. É um momento, é um piscar de olhos ante a última trombeta. Lembre, última trombeta, Apocalipse 11, 15. Porque a trombeta soará e os mortos são ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, o morto é levantado em um corpo incorruptível, semelhante ao Senhor Jesus Cristo, e nós que se estamos aqui depois da grande tribulação, vamos ser nos transformados. Ou seja, é um exército no mundo inteiro de cristãos com corpos glorificados, amados. É um espetáculo de glória. E depois disso já não tem mais domínio do anticristo, já não tem mais grande tribulação. Na ressurreição dos mortos e no arrebatamento da igreja, ao soar da última trombeta, já não vai ter domínio do anticristo, já não vai ter grande tribulação, já não vai ter besta. Aí começa a consumação. Deus derruba seus inimigos e implanta ou põe a restauração de todas as coisas, o reino milenar. 53. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista de mortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade e este mortal tiver sido revestido de mortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Glória a Deus. A vitória, amados,
Isaías 25:8, já limos isso. Então, essa vitória, amados, não pode ser seguida de uma grande tribulação, de um domínio do anticristo na terra. É uma doutrina de demônios. Ou seja, eles dizem, ou não, isso não sei. Eles dizem que aqui é o arrebatamento e a ressurreição, né? E que depois tem 7 anos da grande tribulação, com a besta, anticristo. Não tem sentido nenhum. Que vitória é essa? Não é bíblico, não tem nenhuma base para crer nisso. Aqui o Senhor vem, aqui a grande tribulação e aqui vem os últimos estados da glória, da vitória de Jesus. Deu para entender? Ok? E diz, a morte foi tragada em vitória, 55. Ó morte, onde está teu ferrão? Ó sepultura, onde está tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos isso? Amém? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão do Senhor. Então, amados, aí claramente vemos o coração dos profetas, dos reis, dos homens de Deus em todas as escrituras, esperando a ressurreição, a restauração de todas as coisas. Lembra, as restaurações passadas não se deram, no tempo de Neemias, Esdras, Zorobabel, Josué, não se deram as restaurações, teve pecado. No primeiro século também não se deram a restauração de todas as coisas. Estamos esperando a restauração de todas as coisas, certamente. Quando? Restauração quer dizer que o Senhor vai trazer de volta todas as coisas como eram no começo, amados. E isso é uma vitória no reinado de Cristo milenar, depois do arrebatamento, da ressurreição gloriosa dos mortos e a grande tribulação antes da volta de Jesus, o arrebatamento, a ressurreição dos mortos e o milênio. Apocalipse 20, amados, só para terminar, creio que está dando para entender? Vou tentar fazer aqui de novo, né? Porque isso já fiz várias vezes, mas de novo, o certo aqui, vamos dizer aqui, grande tribulação, 3,5 anos, não? Aqui, 3,5 anos. Aqui o anticristo, né? E aqui vem a vitória, vamos dizer, vitória de Cristo, né? E a vitória de Cristo, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento, né? O arrebatamento, e daqui vem a consumação, que, bom, depois com umas chamas, vai ser fogo, vamos dizer aqui são as taças da ira de Deus, destruindo os ímpios, e daqui vem a restauração, que é o milênio, e daqui vem o juízo final e a eternidade. Mas, para que vocês entendam melhor, nós estamos em apostasia, aqui, os princípios das dores. Aqui vem a Terceira Guerra Mundial, se Deus quiser. Terceira Guerra Mundial. Daqui vem 7 anos o anticristo. 3,5 anos, paz falsa. Nos últimos 3 anos e meio, grande tribulação, anticristo, né? Tem aquele maldade contra os cristãos. A igreja é purificada. E aqui o Senhor Jesus Cristo volta. Aqui, Apocalipse 11:15. A última trombeta, a 7ª trombeta, com glória, o reino de Cristo, a vitória, os ressuscitados justos. Aqui, o arrebatamento do povo de Deus. De aqui, a consumação, as taças da ira de Deus. E aqui vem a restauração.
que é o milênio. E daqui vem o juízo final, e daí vem a eternidade. Deu para entender? Agora sim, perdoem pelos gráficos, hoje não preparei um gráfico maior, mas deu para entender? Então, amados, se tiver alguma pergunta, mas Apocalipse 20 diz, esta é uma doutrina, como disse, é fundamental, segundo Hebreus 6, mas é muito importante, porque por meio da falsa pregação desta doutrina, alguns se desviaram da fé, naufragaram na fé. Isto que está falando Paulo, desse Himeneu. Vamos lá de novo. 2 Timóteo 2. Versículo 17, que diz, e a palavra desses comerá como faz a gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já passou, e destruíram disso. Destruíram a fé de alguns. Longe de nós, amados. E eu vi um anjo descer do céu, Apocalipse 20, tendo a chave do abismo, sem fundo, e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, o milênio. E lançou no abismo sem fundo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem, e após isso ele deverá ser solto por um pouco de tempo. E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, e por causa da palavra de Deus. Aqui, obviamente, as pessoas que estavam na grande tribulação, nesta etapa, grande tribulação, e que não haviam adorado a besta, ou seja, o anticristo, nem a sua imagem, nem haviam recebido sua marca em suas testas ou em suas mãos, eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, está certo? Aqui foram decapitados, durante a tribulação, depois foram ressuscitados em vitória, arrebatamento, e depois reinaram com Cristo 1000 anos. Tá? Mas os demais mortos, ou seja, os ímpios, não reviveram até que os 1000 anos findassem, ok? Ou seja, que acabassem os 1000 anos. Ou seja, aqui acaba o milênio, aqui são ressuscitados os ímpios, e aqui é tirada a morte e o inferno para ser lançados ao lago que arde com fogo e enxofre. Diz, esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição dos justos, todo o povo, até os judeus esperam, mas sem Cristo obviamente não tem como ser justo. 6, isto é glorioso. Abençoado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, no arrebatamento. Sobre estes a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Depois as outras partes, talvez outro dia possamos ver, que são o juízo final, o juízo dos ímpios e também a última batalha. Então, amados, o tema principal hoje, passou um pouco de tempo a palavra, mas só para finalizar, eu quero somente já dizer, estamos pregando sobre a vitória da ressurreição. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, é uma vitória na qual já estava profetizada pelos profetas. Ele venceu a morte, ele trouxe vida, 2 Timóteo capítulo 1, isto é muito importante. Segunda Timóteo, diz aqui, versículo 9, versículo 8, 2 Timóteo 1, 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do começo do mundo. E que agora se fez manifesto pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade
a luz por meio do Evangelho. Se nós temos vida eterna quando cremos e nos arrependemos, quando nascemos de novo, e estamos já redimidas nossas almas, quão mais gloriosa será a nossa expectativa que toda a criação geme a uma, esperando a manifestação gloriosa dos filhos de Deus, ou seja, quando a vitória, quando a morte será engolida em vitória. Amados, este evento da ressurreição dos mortos, que vamos ressuscitar se estivermos mortos na volta do Senhor Jesus Cristo, com o corpo glorificado, é um evento glorioso. É um evento que marca as trombetas do triunfo de Cristo em todas as coisas. Apocalipse 11:15. Diz: e o sétimo anjo soou e houve grandes vozes no céu, dizendo: os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo, e eles reinarão para sempre e sempre. Então, amados, a vinda do Senhor Jesus Cristo, a vitória da ressurreição dos mortos, o arrebatamento não marca esta mentira aqui. De aqui, arrebatamento, daqui 7 anos com grande tribulação. Falso. Aqui marcaria um engano, porque está falando que aqui vem a ser os reinos do Cristo e aqui estão 7 anos de grande tribulação. Não tem verdade nenhuma, não tem base bíblica nenhuma. Mas nós cremos, amados, que qualquer coisa que nós padeçamos nesta vida, nós já temos vida eterna em Cristo, mas ainda estamos esperando a ressurreição de nossos corpos. Glória, toda uma congregação de milhões de almas, que vamos estar cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Quando? Nesse momento, Apocalipse 15. E eu vi outro sinal no céu, grande e admirável, 7 anjos tendo as 7 últimas pragas, porque é consumada a ira de Deus. Aqui começa a ira de Deus, as taças. É rápido o Senhor faz isso. E ele viu como se fosse um mar de vidro misturado com fogo. E os que haviam obtido a vitória sobre a besta e sobre sua imagem e sobre sua marca, depois da grande tribulação, obviamente, e sobre o número do seu nome, ficarem sobre o mar de vidro, tendo as harpas de Deus. Aleluia. E eles cantam a canção de Moisés, o servo de Deus, e a canção do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, tu Rei de santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará teu nome? Porque tu somente és santo, porque todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque teus juízos foram feitos manifestos. Não começarão a ser manifestos, já foram manifestos. Glória a Deus, amados. Que Deus nos continue ensinando, nos dando humildade, amor pelas almas e esperança sólida, firme, em que todas essas promessas vão se dar com grande regozijo, não somente de todos os santos, do Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, sino a toda a criação. Toda a criação se regozijará nesta aparição, manifestação dos filhos de Deus. Amém? Vitória, amados, vitória na ressurreição.